obrigado ao pastor pelo gentil convite e que Deus possa abençoar o sábado de vocês. Vou apresentar rapidinho as pessoas que cantam aqui. Eu sou o Ângelo Meirelles, a voz que eu canto é a voz do primeiro tenor. Temos o Douglas Fernandes, faz a voz do segundo tenor. O Elias PS faz a voz do barítono e o Neymar Brito faz a voz do baixo. Curioso que o nome do Neymar é o mesmo nome do jogador da seleção que ganha a vida caindo. Ele também ganha a vida caindo, mas fazendo a voz cair, porque ele é o baixo do quarteto. E aqui o tombo dele, com certeza, é golaço. Vamos lá então. A música que vamos cantar é uma canção a capela, O Amor que Pode Tudo. Umas 3 pessoas vieram pedir essa música hoje cedo. Se achar um coração que precisa de ajuda, alguém que acredita que essa vida nunca muda, gaste um tempo pra falar do amor que pode tudo mudar. Se dedicar a alguém que se sente perdido, olhando pra você como que faz um pedido. Gaste um tempo pra lhe falar do amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, é o amor que acalma o mar, que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. É esperança quando acaba a razão, Jesus é a razão de toda esperança. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo mudar. A riqueza que Jesus nós conseguimos é do tipo que aumenta cada vez que dividimos. Nada nos impede, vamos falar do amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, é o amor que acalma o mar, que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. E a esperança quando acaba a razão, Jesus é a razão de toda esperança. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, que pode tudo mudar, o amor que pode tudo mudar. Água da vida
Neymar, fala para o pessoal o que é que Jesus disse com relação a ser criança. Jesus disse assim, olha, em verdade vos digo, quem não se tornar como criança não entrará no reino dos céus. Cadê as mãos das crianças? Oi, crianças. Gente, deixa eu resumir aqui. Jesus disse que quem não for criança não vai para o céu. Se não vai para o céu, vai para o quinto dos, né? Quantas crianças nós temos aqui? Aleluia. Se fala do céu, ninguém liga, mas se fala do outro, a galera lembra na hora, né? Fique preocupado. Sabe como é que faz para a igreja prestar atenção no sermão? Só falar o nome do inimigo. Se falar o nome dele, todo mundo, né? Então vamos lá. Agora nós vamos cantar uma música que fala de uma galera que só estava de olho no inimigo. Tudo que falava dos inimigos, eles iam atrás. Mas apareceu um profeta do Senhor e falou: galera, é aqui comigo, porque eu estou com Deus. O nome dele é Elias. Vai tocar ou não vai? Eu vou lá.
O que eu mais quero é voltar. Meus opressores querem ter melodia em meu alegrar. Minha tristeza em dor não podem ver. Já não é mais prazer cantar. Meu Deus, permita só uma vez mais o meu cantar. Sião, meu lar, ficou
seja o Senhor Jesus. Que bom estar rendido aos pés do Senhor. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 17. Nesta manhã, nós nos alegramos, porque Deus é bom e cuida de nós. Temos, nos últimos sábados que nos encontramos, estudado sobre a vida eterna. João 17, verso 3, fala sobre a vida eterna e nos declara quem ela é. Enquanto você abre a Bíblia, quero apenas aqui agradecer aos irmãos as orações por nossa família, pela minha sogra, mãe da Luciana, a Dilma. Ela passou pela cirurgia, graças a Deus, foi muito boa. Foi uma cirurgia bem cansativa, difícil, quase 8 horas, numa sala de cirurgia, mas saiu bem, foi para UTI, já foi logo para o quarto e já está em casa. Então louvamos a Deus por isso, agradecemos as orações e as orações têm nos sustentado. Deus tem sido benigno demais para conosco e ela agradece muito as orações dos irmãos. Tem sentido dores normais devido ao corte, que é um corte bem grande. Também quero agradecer aos irmãos as orações pelo meu pai. Graças a Deus, os médicos toparam, depois de muita análise, resolveram fazer a cirurgia dele. Então está marcada para a próxima quinta-feira. Quarta-feira ele entra para os procedimentos, devido à situação dele e os agravos, e na quinta-feira ele será submetido à cirurgia. Então peço que continue orando, provavelmente devo estar descendo a Lavras na quinta-feira com as crianças, e Deus tem sido muito bom. Vida de pai com filhos sem a esposa não é fácil. Quero aproveitar aqui para dizer a você, se você em algum momento pensou em abandonar sua esposa, não faça isso. Coitada, irmãos, não é fácil. Eu estou cuidando de 2 meninos tem 1 mês, né? Você trabalhar e cuidar de meninos é só por Deus. Eu fico imaginando uma mãe solteira, que é sozinha, solteira não, uma mãe sozinha cuidando dos seus filhos, porque um pai acabou deixando, às vezes, se for falecimento, irmãos, é uma coisa, mas deixá-la simplesmente por incompatibilidade ou qualquer coisa assim, não faça isso em nome de Jesus. Cuide da sua família, cuide do seu lar, cuide dos seus filhos. Eles precisam muito de nós, não somente da mãe, não somente do pai. Cada manhã eles acordam, né? Ontem falando com o Joãozinho, ele falou assim: papai, quando é que o senhor vai me buscar para levar para Basília? Ele tem 3 anos, né? Acabou de fazer o 3º ano e nós não estivemos juntos pessoalmente. Então quero dizer a você, cuida da sua família. Deus é maravilhoso, cuida do seu lar. Deus te ama, Deus precisa de você, sua família precisa de você, seus filhos precisam de você. E a vida eterna é esta, verso 3 de João 17. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que maravilha, irmãos. Cada dia que passa, eu me debruço mais sobre este verso. E a vida eterna é esta, porque o que eu mais desejo em minha vida é viver eternamente com Cristo. Viver eternamente com Deus, no céu, na nova terra, quando Ele voltar e restaurar todas as coisas. E é interessante que a palavra de Deus diz que a vida eterna é conhecer a Deus, conhecer o Pai, conhecer a Jesus. Por meio de quem? Da terceira pessoa da divindade. Porque diz que Ele vos fará conhecer e saber todas as coisas. Ele nos guiará a toda a verdade. E nesta manhã eu quero rapidamente conversar com você sobre a vida eterna, de uma maneira em que não Jesus diz agora, mas os apóstolos, inspirados
pelo Espírito Santo e no momento de crise, no momento em que Jesus vê toda a sua audiência indo embora. Jesus está pregando, João capítulo 6, você pode abrir lá. Ele está pregando, reúne-se uma multidão de pessoas, e ali grande parte dessa multidão eram homens, aos olhos humanos, sábios, eram pastores, líderes religiosos da época, eram os fariseus, e eles começam a indagar a Jesus, começam a disputar com Jesus, e Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. E quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse terá vida, vida abundante, esse viverá para sempre. E quando Jesus diz isso, a multidão começa a menear a cabeça e pensar assim: era a gota que faltava, vamos embora, ele é doido, ele não está falando coisa com coisa. Onde já se viu? Vamos virar canibais, comer carne, beber sangue. Foram embora. Jesus estava dizendo que só havia vida nele. Ele é a água da vida. Quem beber da água que ele dá, esse fluirá como uma fonte viva para a eternidade. E aqui em João capítulo 6, aquele que é a verdade não é apenas a verdade. A partir do verso 68, verso 66. Hoje talvez você esteja vindo à igreja, talvez você esteja vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você veio para receber as palavras da vida eterna, amém? E Deus ama você. Ele te trouxe aqui nesta manhã porque Ele tem a resposta para os seus problemas. Ele tem a solução para os dramas da sua vida. Ele também tem grandes desafios para você. Porque Deus não tem apenas uma coroa para te dar. Antes de recebermos a coroa, irmãos, tem uma cruz para ser carregada. Muitos desejam a coroa, muitos desejam estar no céu, mas esquecem que antes a caminhada, o caminho é estreito, que leva e conduz ao céu. A porta é estreita, mas essa porta cabe você, amém? Ela cabe você, a sua família. Ela cabe o seu vizinho, ela cabe as pessoas da sua rua, do seu trabalho, cabe todo mundo, cabe os seus filhos, cabe a sua esposa, o seu esposo. Ninguém precisa ficar de fora. Há condições, sim, para receber a coroa. E aqui Cristo, ao expor as condições, verso 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Você prestou atenção nisso? Quem foi que abandonou Jesus? Muitos o quê? Muitos discípulos abandonaram a Jesus e já não andavam com ele. É triste ler esse texto, porque eu fico pensando, o discípulo é alguém que aprendeu do mestre. E discípulo no contexto de Cristo, discípulo é aquele que comeu com Jesus, que bebeu com Jesus, que andou com Jesus, que dormiu muitas vezes aonde Jesus dormia, e que muitas vezes acompanhou Jesus no mar, acompanhou Jesus nas montanhas. Era um discípulo e estava seguindo ele, seguindo, tendo sonhos, sonhando junto com Cristo, provavelmente pensando: é agora que o nosso sofrimento vai acabar, é agora que não seremos mais escravos, que não seremos mais servos aqui de Roma, não seremos mais submetidos, porque o Messias chegou, Cristo é o Messias. 5.000 pessoas com fome, e Jesus pega 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, e alimenta todo mundo. Eles pensavam: que maravilha, este é o rei que nós queremos, este é o rei que nós desejamos, ele há de suprir todas as nossas necessidades. Mas agora Jesus, falando do reino, ao dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ao dizer a eles que a raposa tem o seu covil, o pássaro tem o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Aqueles homens, ao ver Jesus ser ridicularizado pelos líderes religiosos, pelos grandes estudiosos da época, talvez pelos professores da universidade, ao menearem a cabeça e dizer assim: que coisa é essa? Você é o pão da vida? Você é antes de Moisés, ele vai dizer um pouquinho mais depois, no capítulo 8, e aqueles homens olham para Jesus e começam a pensar assim: ele está fazendo ridículo, nós também seremos vistos como ridículos. Eu vou embora, esposa. Eu vou embora, esposo. E aí, amigo, você vai ficar aqui? E um a um foram saindo, indo embora, os discípulos. E o texto diz que já não andavam mais com ele. Já não andavam mais com ele. Talvez nessa manhã eu esteja meditando contigo que já não tem andado com ele. Porque andar com Jesus e conhecer Jesus não é apenas ir à igreja ao sábado pela manhã. Não é apenas ir a uma reunião onde nós encontramos a Deus e a palavra de Deus. Andar com ele, querido, é ser amigo dele. É começar o dia com ele. É estar juntos, junto a ele. Juntinho com a família, permanecer ao lado dele. E aqui o texto diz assim, verso 67. Então Jesus olhou para os 12, aqueles mais próximos. Porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Ele, nesta manhã, olha para você e diz assim: porventura quer você também retirar-se? Porventura quer você abandonar o caminho, depois de ter seguido e ido tão longe, nesta caminhada comigo? Porventura deseja você, ou tem pensado, tem passado no seu íntimo, que a luta está grande, está difícil, obedecer a Deus, viver ao seu lado, caminhar com Ele todos os dias, está difícil? Ele não te obriga a nada. Amém por isso? Porque Deus é amor. E esta é a vida eterna. Ele não te coíbe a nada. Ele não te força a nada. Quem faz isso é o demônio. É o diabo que veio para roubar, destruir, matar. Que veio para lhe oferecer, querido, aquilo que aparentemente é bom, mas no final te tirar tudo que você pensava que era bom e legal. Jesus não te coíbe. Jesus não te promete também, querido, que você não vai ter problemas aqui. Ele deixa tudo claro, tudo certinho. Mas ele, querido, ao perguntar para os apóstolos: e vocês, Pedro, Tiago, João, os 12, quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Repete comigo: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Verso seguinte, querido: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O que é a vida eterna, querido? A vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus. E eles conheciam o Santo de Deus. Eles conheciam a Jesus. E a pergunta de Jesus é: vocês não querem ir embora? Pedro então se antecipa e diz: Senhor, para onde iremos? Querido, para onde você vai? Para onde você vai fugir de Deus? Para um concurso? Você vai fugir de Deus para onde? Para uma outra cidade? Você vai fugir de Deus para onde? Para um outro relacionamento? Um outro trabalho? Para um esporte? Uma série que toma todo o seu tempo? Na Netflix ou onde for? Para onde você vai fugir de Deus? Você vai fugir de Deus aonde? Na igreja? Segundo Bullion, naquele livro Conhecer Jesus é Tudo, alguns se escondem de Deus na igreja. No trabalho de Deus dentro da igreja. Trabalham para Deus, mas fogem de Deus.
Para onde você vai fugir? Pedro disse: tu tens as palavras da vida eterna. Ele não disse isso, ele disse: só tu tens. Somente Jesus tem a palavra da vida eterna, amém? Por isso Jesus, eles entenderam, enquanto aquela multidão de outros discípulos, fariseus e curiosos, não entendiam quando Jesus dizia: quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida, e vida em abundância. Eles entenderam que Jesus tinha a palavra da vida eterna, e comer da carne de Cristo e beber do seu sangue, segundo o livro Mensagens Escolhidas, volume 1, é você estudar a palavra de Deus, receber a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus e guardá-la onde? No seu coração. Por isso Pedro disse, inspirado pelo Espírito Santo: só tu tens as palavras da vida eterna. E eu fico pensando, que palavras são estas? Que palavras da vida eterna são estas, querido? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O livro de Gênesis diz que Deus tem a palavra da vida eterna. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, querido. Quando o homem se perdeu, Deus disse assim, querido: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Quando você vai seguindo a palavra do Senhor, Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Salmo 139, e eu termino essa meditação com você. Salmo 139, verso 1. Salmo 139, verso 7 em diante. Você encontrou? Como a palavra de Deus é maravilhosa, querido. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo com a minha destra fiel. A palavra de Deus diz a Josué: não temas, Josué. Seja corajoso, eu sou contigo. Eu estou ao seu lado. Você vai conquistar essa terra. Você não está sozinho, querido. Quando eu conheço a vida eterna, quando eu conheço a Jesus, eu sei que Ele tem as palavras da vida eterna. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, em quem eu confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, querido. Salmo 46, verso 1. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Salmo 34, verso 8. Feliz o homem que confia no Senhor. Provérbios 3, verso 6. Não te estribes no teu próprio conhecimento, querido. Confia no Senhor. Confia na palavra de Deus. Para onde, verso 7, me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Louvado seja o Senhor Jesus. Para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. O que você está passando na sua vida, querido? O que você está enfrentando na sua vida? O que você passou esta semana? Essa semana eu conheci uma senhora chamada Lourdes. Alguns do grupo de oração estão acompanhando. Ela tem uma filha que nasceu com problemas de locomoção, a Eduarda, que já está há anos fazendo tratamento,
mas este ano ela veio para fazer as cirurgias. Está ali no Hospital Sara. Saiu ontem de alta, hoje está já na pousada. E eles essa semana estavam aflitos. A família aflita, a mãe aflita, o pai aflito, porque eles precisam passar mais 4 a 5 meses aqui em Brasília. E aqui no plano piloto. Custo de vida muito alto. E eles são a família de irmãos lá do Acre. E o esposo ficou trabalhando, e a esposa vem, está acompanhando. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quando a igreja ora, quando você põe nas mãos de Deus, ontem eu fiquei pensando, eles mandaram áudio, ligaram para mim, eu não os conheço, eles dizendo assim: pastor, obrigado por tudo que o senhor fez por nós. Eu não fiz nada, nem conheço, só vi por foto, irmãos. Mas quando eles resolveram procurar a ajuda de Deus, aqui neste lugar, aqui nesta igreja, irmãos, ontem eles mandaram um testemunho, quem está no grupo de oração já ouviu. Aquilo que eles não pediram, Deus fez. Aquilo que eles não esperavam, Deus fez, queridos. Deus abriu as portas para esta família. Deus nesta manhã quer abrir as portas para você. E se você está vivendo momentos em que você pensa que não tem mais chão, Isaías 40 diz a palavra da vida eterna. Querido, eu te darei asas como águia. Não se preocupe com o chão que você está pisando. Se ele sumir, eu te dou asas. Se a porta não se abrir, querido, eu te faço voar por cima. Eu te levo, eu cuido de você. Diz Isaías 46. Quando você estava no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Eu te tomei pela mão. Eu te chamei pelo seu nome. Eu te carreguei. Eu te pus no colo. Eu tenho feito. E ainda quando você tiver cabelos brancos, eu serei o mesmo. Eu te carregarei. Eu te levarei. E eu te salvarei. Isaías 46, verso 4. Conheça as palavras da vida eterna, querido. Quando você chega no livro do Apocalipse, ele diz assim: ao vencedor, dar-lhe-ei que coma comigo do maná escondido. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Querido, você é mais que vencedor por meio de Cristo Jesus, amém? Ele tem as palavras da vida eterna. Não passe um dia sem ler a Bíblia. Se você tem passado, não passe mais. Pegue a palavra da vida eterna, abra ela, coma ela, querido, porque Deus tudo pode, Deus tudo vê, Deus tudo ouve. O quarteto vai cantar a última música. Esta música, ela fez parte do chamado de Deus em minha vida quando eu tinha apenas 16 anos. E eu agradeço a Deus, porque há praticamente 20 anos atrás eu ouvi essa música. E quando o Ângelo me perguntou hoje: pastor, que música o senhor quer no final? Eu falei: eu não vou perder a oportunidade. Deus o pode. Deus o pode. Deus o pode. Deus pode todas as coisas. Você não está sozinho. Você nunca anda sozinho. Não importa qual seja a sua situação. Se você é pastor, se você é uma criança, Deus ama você. Os seus sonhos, Deus quer sonhar com você. Deus quer realizar para você. Se o seu casamento está em dificuldade, para Deus nada é impossível. Ele restaura todas as coisas. Apenas a gente precisa confiar. A gente precisa ter fé. Quando Jesus olha para aquele homem, Jairo, cuja filha vinha um dos seus servos dizer assim: Jairo, não incomoda mais Jesus. Não mexe mais com Jesus. Ele não veio a tempo. Porque às vezes parece que Jesus não vem a tempo. Porque às vezes parece que Jesus não nos ouve. Ou se ouve, parece que não se importa. Isso estava acontecendo na vida de Jairo. Mas, quando Jairo ouviu: deixa Jesus, vem embora, sua filha já morreu. Vamos para casa, sua esposa está sozinha, está chorando.
Jesus estava vendo tudo, irmãos. Porque é maravilhoso isso. Jesus não tinha uma cura para a filha de Lázaro. Ele tinha uma ressurreição para ela, porque Ele pode ressuscitar. Ele pode fazer tudo, querido. Ele apenas disse a Lázaro, desculpa, Jairo, tenha fé, Jairo, tenha fé, porque Deus tudo pode. Vamos ouvir.